Segunda Samuel, perdão, é que eu estou em Crônicas aqui, nós vamos depois para Crônicas. Segunda Samuel capítulo 6, Segunda Samuel capítulo 6, eu quero ler do versículo 12, como eu fiz no domingo até o versículo 15, mas hoje eu vou começar com o versículo 1, para você pegar algumas informações. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de quantas? 30.000. Davi então chama 30.000 pessoas, e você sabe o que ele vai fazer. Ele vai colocar a arca para ser carregada por um carro de bois, a arca da aliança, a arca do Senhor. Não é a arca dos caçadores, da arca perdida do Indiana Jones, essa é a outra arca. Essa é a arca de Deus, ela está no céu hoje. Mas Davi vai pegar essa arca e vai colocar em cima de um carro onde os bois vão transportar. E Davi vai fazer isso, só que tem 30.000 pessoas junto disso. Quantas mil pessoas? Eu quero que você comece a sentir hoje o tamanho disso, porque no domingo eu trouxe uma revelação, hoje eu vou expandir essa revelação. Veja o tamanho disso, 30.000 pessoas envolvidas nisso. Não era 100 pessoas, 200 pessoas, eram 30.000. E agora ele coloca essa arca em cima de um carro. Ele pensou o melhor, ele falou, vou fazer o melhor, só que ele fez do jeito dele. E quando esse carro estava andando, os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca e ele morre. E Davi ficou arrasado, porque ele viu que aquele homem que ele havia chamado para ajudar a transportar a arca, e como eu falei no domingo, se nós aqui fôssemos hoje colocar uma arca da aliança aqui, quem queria transportar essa arca? Os melhores. Nós íamos tentar achar entre nós os melhores. Nós íamos tentar ver quem era os melhores entre nós que poderiam transportar a arca. E Uzá era um dos melhores. E ele toca na arca e morre. E Davi fica arrasado. Essa arca vai para a casa de Obed-edom e vai ficar nessa casa 3 meses. Só que essa arca nessa casa, depois de 3 meses, começa a trazer bênção para Obed-edom, e diz assim o versículo 12, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que enquanto os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Até aqui. Vamos orar? Vamos pedir a Deus pelo nosso coração agora? Feche seus olhos, veja se o seu coração está alinhado com Deus nessa noite. Você pode ter entrado aqui nesta noite de forma precipitada, vou dizer assim, né? Com intenções erradas. Você pode ter entrado aqui nessa noite com desejos errados. Você pode ter entrado aqui nesta noite triste, ou talvez cansado e não está conseguindo nem se conectar a Deus. Pega agora, fale para Deus, Senhor, eis a minha vida aqui, toma a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Eu vim nesse lugar para te adorar. Fale isso para Deus, Senhor, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Então desliga, Senhor, da minha alma, do meu coração, da minha mente, tudo que pode atrapalhar esse meu culto a ti. Faz a tua obra, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe agora nos nossos corações, em nome de Jesus, e que a tua obra seja realizada em nós, que o Senhor nos edifique casa espiritual, que nós possamos realmente ser instrumentos do Senhor sobre a terra, que nós possamos, como foi falado, Senhor, sermos sal e luz nessa terra, abençoarmos os que estão à nossa volta. Então edifica a nossa vida, para que as pessoas ao olharem para nós possam ver o Senhor. Queremos apresentar o Senhor sobre a terra, pois entendemos que o Senhor é o único que pode trazer salvação e bênção sobre a terra. Então ajuda-nos
abençoa a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se assente, por favor. Nós vimos então no domingo algumas atitudes de Davi, uma vez que ele tenta levar para dentro de Jerusalém, para a cidade de Davi. Na verdade, a cidade de Jerusalém ainda não existia como ela existe, como ela passou a existir depois. Ele levou para a cidade de Davi. A cidade de Davi é muito perto dos muros antigos. E Davi tinha uma intenção boa. Nós aprendemos isso no domingo. Davi tinha uma intenção boa, só que a intenção era dele, fora dos propósitos de Deus. E nós vimos que quando a gente tem uma intenção boa, eu tenho uma intenção boa para fazer meu casamento, eu tenho uma intenção boa para cuidar dos meus filhos, eu tenho uma intenção boa para cuidar da minha casa, para fazer bem para o meu marido, eu tenho uma intenção boa, eu tenho intenções boas, fora do propósito de Deus, não serão boas, não vai trazer bênção para você nem para a sua família. Nós temos que entender isso, que Deus é o Criador, Ele é que nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, e nós passamos a ser alma viventes, nós temos espírito, alma e corpo. Deus sabe quem nós somos, Deus sabe cada estrutura nossa, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Então Ele, e somente Ele, fale comigo, somente Ele sabe o que é melhor para mim. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe. Somente Ele, ninguém mais sabe o que é melhor para nós, porque foi Ele que nos fez. Mas tem coisas que são muito específicas para você, Luciana. Tem coisa que é muito específica para você, Cíntia. Só que tem coisas que são para todos nós, servem para todos nós e acabou. Não importa quem nós somos. Tem coisas que vai ser muito específica para você ou para mim, porém outras, elas são para todos nós. E Deus tinha dado algumas direções para Israel, como é que eles deveriam transportar essa arca. E nós já vimos que quando o tabernáculo foi feito, a arca tinha que ser transportada pelos homens e não por animais. Mas Davi teve um plano. Qual que foi o plano dele? Olha, se eu colocar a arca em cima de uma Mercedes, vai ser melhor do que o homem carregar. Vamos contratar uma Mercedes para levar. E ele contratou, pegou os melhores. Eu imagino que ele pegou os melhores bois que tinha. Deve ter feito o carro de boi mais bonito que tinha naquela época. Mas deu tudo errado. Porque a tua vida não vai dar certo se você tentar fazer do seu jeito. Existem coisas que Deus estabeleceu, e se a gente fugir do jeito dele, não vai dar certo. E aí teve morte, teve destruição, e Davi retrocedeu. Só que aconteceu, depois de 3 meses, falaram para Davi assim: Davi, a arca está lá na casa de Obed-edom, e a arca a vida dele está prosperando. Diz o historiador Joséfo foi um historiador judeu, muito conceituado, tem incríveis de grandes mestres do primeiro século, como sendo uma pessoa muito séria, que fez a história, que contou a história dos judeus de forma muito pessoal. Diz Joséfo que Obed-edom era um homem que não tinha filhos, e que a esposa acabou tendo filhos, e vai contando, né, de prosperidade. Ele fala várias coisas de Obed-edom, e muitas coisas dele, que eu não quero ficar falando que é histórico, porque é melhor ficar naquilo que a Bíblia diz. Mas o que nós sabemos aqui é que Obed-edom passou a ser abençoado, porque a arca estava com ele, e a arca aqui representa o próprio Deus. Se Deus está conosco, nós vamos ser abençoados, porém, nós precisamos nos sujeitar à sua vontade, senão nós não vamos ser abençoados. Não adianta eu falar para Deus: olha, eu tenho uma boa intenção, eu preciso me sujeitar a isso. E aí, dentro disso, nós vimos no domingo que Davi então leva a arca, e ele faz algumas coisas diferentes nesse caminhar. O versículo 13 diz que sucedeu que enquanto se levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos. Cada vez que eles davam 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paravam e faziam sacrifícios. Mais 6 passos,
paravam e faziam sacrifícios. Tem que entender que esse sacrifício não era assim, parou, degolou e continuou andando, era sacrifício. Cada 6 passos paravam e faziam sacrifícios. Diz a palavra de Deus que eles matavam 6 novilhos e 6 carneiros. 7 novilhos e 7 carneiros. 14 animais. Cada vez que parava a arca, eles matavam 14 animais. E nós vimos que Davi, versículo 14, dançava com toda a sua força diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E nós aprendemos então no domingo que nós precisamos fazer as coisas para Deus com toda a nossa força. Vimos no domingo que se eu não usar força para servir a Deus, para andar nos caminhos de Deus, isso não vai acontecer naturalmente. Davi dançava diante de Deus com toda a sua força. Nós vimos também que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 6, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. A mesma coisa Jesus falou, o mesmo texto em Marcos capítulo 12, 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ou seja, nós aprendemos que Davi dançava com força diante do Senhor, determinado, e essa tem que ser uma das características da igreja. A igreja precisa ser determinada em estar com Deus, em buscar a presença de Deus. A presença de Deus, o buscar Deus, o que Ele faz por nós é de forma natural, mas a nossa forma tem que ser por meio de busca mesmo. Não adianta achar que você vai fazer isso de forma natural. Não está em nós esse natural. Em nós está o velho homem. O velho homem tenta nos corromper, tenta nos afastar de Deus. Se você bobear, você passa a semana inteira sem orar. Se você bobear, você passa a semana inteira sem ler a Bíblia. Se você bobear, você chega no domingo e você não quer vir na igreja. E você fala que você ama a Deus. Então, se nós não nos esforçarmos para atrairmos a presença de Deus para nós, nós vamos sucumbir, vamos fracassar. Vimos isso no domingo. Também vimos uma outra coisa, que Davi se cobriu com uma estola sacerdotal de linho fino, e nós aprendemos que o sacerdócio é para a igreja, e Davi estava coberto. Também falei um pouquinho sobre Davi não ser da tribo de Levi, e como ele não sendo da tribo de Levi, podia estar coberto. Como é que ele não sendo da tribo de Levi, estava com uma estola sacerdotal, e Deus não matou ele, porque o sacerdócio levítico ele tinha um fim, e Davi sabia disso. E Davi então levanta ali a adoração, e ele passa a ser um adorador, mas ele estava coberto com uma estola sacerdotal. A igreja, ela é coberta, ela é protegida. A igreja, ela é protegida. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Como diz em 1 Pedro 2,9, nós somos raça eleita. Mas eu quero ler com você 1 Pedro 2,5. Leia, porque vai ser importante para o que eu vou avançar. Vamos abrir lá. 1 Pedro 2,5. Abre, por favor. Acharam? Primeira Pedro 2:5. Achou na sua Bíblia? É bom você achar os versículos, você riscar os versículos, escrever, colocar data, para que Deus vá falando com você, trazendo revelações para você. Versículo 5 diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdotes santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos as pedras que vivem. Quando nós nos ajuntamos, nós oferecemos a Deus sacrifícios santos, que é a nossa adoração, nossos dízimos e ofertas, adoração por meio da palavra, nosso tempo de oração. Isso são sacrifícios vivos, não é sacrifício de animais, mas é o nosso sacrifício espiritual, né? Que nós entregamos a Deus. Somos essas pedras espirituais. Então, duas coisas que Davi já fez para levar a arca para dentro de Jerusalém, da cidade de Davi, aliás, para ser abençoado: esforço e
fez esforço, e que mais? Acabei de falar. O que ele colocou sobre ele? A estola? Então ele fez esforço e se cobriu. Estava vestido com uma estola sacerdotal. Ele era um sacerdote no sentido figurado ali. Ele se cobre como se fosse um sacerdote, ou seja, ele podia entrar na presença de Deus daquela maneira. Nós, para trazermos Deus para perto de nós, precisamos de esforço e precisamos estar ligados à igreja, temos que ser sacerdotes, senão Deus não chega, senão Deus não se manifesta em nós, porque Deus só vai se manifestar por meio da igreja. Mas tem uma terceira coisa que eu quero avançar um pouquinho com vocês. Eu preciso que vocês entendam o tamanho disso, porque como eu disse, a nossa cultura, eu falei isso no domingo, a nossa cultura ela é muito rasa. Nós brasileiros, nós somos tão influenciados por essa religião que existe sobre a terra, que nós, como é que a gente vê religião? Vocês se lembram quando você era do passado, antes de você ser evangélico? Vamos pensar um pouquinho? Vamos trazer o padrão? A pessoa não era evangélica, tá bom? Ela ia onde? Ela ia na igreja, não importa qual igreja. Tudo bem? Está comigo? A menos os que já nasceram para o Senhor Jesus, você está comigo. Aí você ia na igreja no domingo, participava lá do que tinha que participar, hóstia, seja o que fosse, se fosse um lugar espiritual, você ia participar lá de alguma maneira, tudo bem? E depois você saía dali, como é que você vivia? Igualzinho ou pior, não é verdade? Falava palavrão, mentia, fazia coisa errada, roubava. Ah não, eu nunca roubei. Não, nunca roubou? Não, nunca roubei. Você nunca baixou um programa sem pagar? Você já levou uma caneta do seu serviço embora? Já tirou xerox no seu serviço, ou fez um fax, ou fez uma ligação no seu serviço sem falar nada com o seu chefe? Usou o serviço da empresa sem ter falado nada? Então isso é roubo, sabia? Lembra no passado? A gente fazia isso, a gente fazia tudo errado. Lembra? Aí nós nos convertemos, e quando nós nos convertemos, nós paramos. Por quê? Porque nós vimos que isso era errado. Mas essa forma de religião, caminha comigo, essa forma de religião nos acompanhou, e nós nos tornamos evangélicos, somos do Senhor Jesus, mas muito dessa forma de religião está dentro de nós. Então nós continuamos, agora somos crentes, mas continuamos com muitas coisas daquela forma de religião, achando que Deus é um cara legal, é como ele é chamado por muitos cantores, é um cara legal, sendo que as Escrituras nos falam que Deus é Senhor, nunca vai ser chamado de cara. Então o nosso padrão é muito baixo quando nós falamos de Deus. Nosso relacionamento com Deus é muito pequeno quando a gente fala de Deus. Vamos olhar um pouquinho para a dimensão disso, porque muitas vezes a gente quer que Deus se manifeste em nós, mas nós estamos muito no raso e queremos que Deus se manifeste. E a unção, irmãos, as coisas para se manifestar em nós, ela tem que crescer, tem que ser no artelho, no joelho, nos lombos, até a hora que a gente vai nadar. Na unção. Deus não é uma coisa qualquer, não, Ele é Senhor, Ele é santo, cheio de glória. E se nós não aprendermos isso, nós vamos continuar nos relacionando com Deus como se Ele fosse igualzinho no nosso passado. Eu vou na igreja, dou o dízimo, ouço a palavra, canto, adoro e continuo vivendo da mesma maneira, só que Deus é Deus. Olha um pouquinho a dimensão disso para você entender como é que Davi trouxe a arca para dentro de Jerusalém. Como é que Deus fez isso? Ele fez com toda a sua força, ou seja, ele se determinou a adorar a Deus. A segunda coisa, ele se cobriu de acordo com os princípios e valores que ele tinha, o do sacerdócio. Mas tem uma terceira coisa, e essa eu preciso que você me acompanhe agora. Vamos lá para 1 Crônicas capítulo 16. Eu vou ler alguns trechinhos, porque eu não tenho tempo para ministrar isso, mas eu quero que você enxergue a dimensão disso.
Porque, meu irmão, o dia que você entender a dimensão disso, você vai mudar. Fala para o teu irmão, o dia que você entender a dimensão de Deus na sua vida, você vai mudar. Você não vai se relacionar mais com Deus achando que Ele é um cara como Ele era da religião quando você veio. Alguém que está no céu e pronto. O dia que você entender a dimensão disso. Então, vamos um pouquinho para capítulo 16 de 1 Crônicas. Antes disso, vamos pensar um pouquinho. Quantas pessoas mesmo estavam envolvidas nesse evento? 30 mil pessoas. Muito ou pouco? Muita gente. 30 mil pessoas estavam envolvidas nesse evento. Ok? Bom, versículo 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todo Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então Davi, nós vimos isso também no domingo, ele pegou dos sacrifícios, deu para as famílias, e ele foi abençoar a sua casa e mandou as famílias abençoadas para casa. Agora, eu quero que você acompanhe comigo um pouquinho sobre essa dimensão, sobre o que está acontecendo nesse evento, como é que esse evento foi feito, porque eu posso falar para vocês assim, tenta me entender, eu falo assim para vocês, quando eu tinha 21 anos, eu me converti, e quando eu me converti, eu passei a amar a Deus. Tá, quanto tempo isso demorou? Como é que isso foi feito? O que aconteceu na minha vida? Eu já só te dei um resumo. Lá no livro de Samuel, tem um resumo. Foi contado só o que aconteceu de maneira muito simples. O livro de Crônicas vai nos falar a mesma coisa, só que quem vai escrever o livro de Crônicas são sacerdotes. São pessoas que vão olhar agora do lado espiritual e não do lado normal dos homens. Então quem vai escrever Crônicas é quem está olhando agora ao lado espiritual das coisas. Se você lê o livro de 1 Reis, 2 Reis, você vai ver que é quase igual ao de Crônicas, só que o Crônicas vai olhar o lado espiritual do que está acontecendo. Então nós vamos ter informação agora aqui em Crônicas, que a gente não tem lá em Samuel, porque quem está agora falando são os sacerdotes, são aqueles homens que olham para as coisas espirituais. Então, vamos ver um pouquinho aqui, olha o versículo 5, Davi, quando vai fazer esse tempo aqui de adoração, ele vai chamar algumas pessoas. Versículo 5 diz que ele chama Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel. Aqui está falando também de Obed-edom, lembra de Obed-edom? E com aludes e harpas, ele vai adorar o Senhor. Tudo bem? Eu preciso voltar um pouquinho, eu estou pulando uma parte aqui. Vamos para o capítulo 15 de Crônicas. Perdão, gente. Eu fiz isso não justifica, mas eu fiz uma cirurgia na boca hoje de manhãzinha, e eu tomei alguns remédios, ainda estou meio assim, flutuando. Mas vamos para o capítulo 15. Olha o versículo 5. Versículo 5 do capítulo 15. Davi vai reunir todos aqueles que vão se preparar para o sacrifício, e ele vai fazer com que se levante no capítulo 5 dos filhos de Coate, adoradores, 120 pessoas. Então já tinha 30 mil pessoas lá, tudo bem? Vamos ver a dimensão disso? E agora Davi no capítulo 5 levanta quantas pessoas? Versículo 6, os filhos de Merari, versículo 6, finalzinho do versículo 6, quantas pessoas que ele vai levantar para adorar? No versículo 7, os filhos de Gerson, quantas pessoas ele vai levantar para adorar? 130. No versículo 8, os filhos de Elisafã, quantas pessoas ele vai levantar para adorar? 200. No versículo 9, os filhos de Hebron, quantos ele vai levantar para adorar? Versículo 10, os filhos de Uziel, quantos ele vai levantar para adorar? 862 cantores. Então agora nós temos 30 mil pessoas, e quantos cantores? Tá, e olha o versículo
22. Versículo 22. Ele vai levantar um maestro, no versículo 22. Que Nanias, chefe dos levitas, músico, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Levanta até um maestro. Olha o versículo 20. Versículo 20. Zacarias, Aziel, Simiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaseias e Benaía, com aludes em voz de... Sabe o que é a voz de soprano? Você sabe que as vozes são divididas em 4 vozes, né? A gente divide geralmente em 4. Sopranos, contraltos, tenores e baixo. Soprano é aquela voz das mulheres, a mais fina. Olha, o grupo era dividido com sopranos. Você está enxergando a dimensão disso? Olha o versículo 21. Matitias, Eliafel, tal. Olha lá, com harpas em tom de oitava. Com tom de oitava para conduzir o cântico. Meu Deus, eles dividiam em oitavas. Eles eram totalmente organizados nisso. As vozes elas eram divididas. Tem um outro versículo que fala que eles cantavam com voz de baixo. Qual versículo? 21 mesmo, né? É que a minha tradução é outra, é isso? 15, 21. Então, mas o meu aqui está diferente, mas tudo bem. Embaixo, agora eu quero que vocês entendam, vai entendendo a construção disso. Davi vai tirar a arca do lugar, ele vai dançar com força, ele vai colocar uma estola sacerdotal, mas olha a dimensão disso, 30.000 pessoas. Ele vai colocar cantores, 800, eu contei aqui, 862 cantores. E agora eu te faço uma pergunta, quanto tempo que isso demorou? Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá, vamos acrescentar informação aqui para você. Da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, os historiadores dizem que tinha 25 quilômetros. Quanto que eu falei? Então vamos entender o tamanho disso. 25 quilômetros, 6 passos. Para. O que faz agora? 7 novilhos e 7 carneiros. Não é assim, traz os novilhos e matem. Não, faz um sacrifício. Acabou de fazer o sacrifício, mais 6 passos. Para, outro sacrifício. Mais 7 novilhos, mais 7 carneiros. Mais 6 passos. Acredita-se que essa caminhada aqui demorou 6 meses para chegar até a cidade de Davi. E quando você lê lá em 1 Samuel, parece que ele fez e chegou, né? Mas acredita-se que ele demorou 6 meses para chegar lá. Adorando, dançando, os turnos dos cantores, dos levitas, intensidade. Você já perguntou por que 6? Alguns de vocês já vão saber, né? 6 é número de homens. Diz lá em Apocalipse que o número da besta, o número do anticristo vai ser 666, porque o número 6 é o número de homens. E por que é número de homens? Porque o homem foi feito no 6º dia. Então eu fico imaginando Davi, 6 passos. Dançando, de forma efusiva, e dizendo, eu sou homem, eu não tenho como chegar diante do Senhor como eu sou, e sacrifício, porque sem derramamento de sangue, não há como chegar diante de Deus. Mais 6 passos, mais sangue, eu sou homem, eu não tenho como chegar diante de Deus
por meio da minha vontade própria, por meio dos meus méritos, por causa da minha bondade. Sacrifício. 6 meses. Um cálculo pequeno, só para você entender. Até chegar em Jerusalém, foram 8.000 sacrifícios. 8.000 e poucos sacrifícios. Eu estou arredondando. Se você multiplicar por 14 animais por cada vez que parar, são mais de 120.000 animais que morreram nessa caminhada de 6 meses, de sacrifícios. Então tinha muita carne para distribuir para o povo. Por isso que ele distribuiu. E abençoou o povo para ir para suas casas, para abençoar suas famílias. Mas quando você lê 1 Samuel, você está pensando que ele sacrificou e já subiu, e a esposa viu ele dançando e falou: parece um vadio, vem para cá para o palácio. Não, demorou 6 meses. Isso nos mostra algo muito grande. Se nós queremos que realmente Deus se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos ser constantes, no entendimento de que você não vai fazer nada sem Deus. Você não é capaz de atrair Deus pelas suas obras, precisa do sangue de Jesus sobre você. Você precisa se colocar no seu lugar, eu preciso me colocar no meu lugar, nós precisamos nos colocar nos nossos lugares e entender quem é esse Deus que nós servimos. Porque a gente fala assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, lógico que era. Eu queria ser como Davi. Está aí, uma grande oportunidade de você fazer o que ele faz. De você não se preocupar com o que os outros pensam de você, do que os outros falam de você, do que os outros vão achar de você, e ser intenso. Ser intenso. Irmãos, nós estamos vivendo uma coisa de louco, né? Antigamente, a igreja pentecostal, pode ver, são fatos, são verdades. A igreja pentecostal, ela era marcada por manifestações dos dons do Espírito, com choro, com arrependimento, com quebrantamento. Quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, as pessoas choravam, se arrependiam. Hoje a igreja pentecostal, o que ela é? É a igreja do sapato de fogo, da língua de fogo, do corredor de fogo, do corrida de fogo, Essas coisas não existiam no passado. O que existia no passado era quebrantamento, choro, humildade, intensidade na busca de Deus. E hoje, quando Deus nos fala qualquer coisa, a gente já quer criticar e quer duvidar, quer contestar Deus. Mais de 8.000 sacrifícios foram feitos, 8.000 paradas de sacrifícios. Mais de 100.000 animais foram mortos, porque Davi tinha determinado no coração dele que ele queria a presença de Deus na vida dele. Hoje, você e eu não precisamos fazer um sacrifício. O único sacrifício que o Senhor espera de nós, volte lá se você quiser, em 1 Pedro capítulo 2, 5, que nós lemos, é que nós, quando estivermos juntos como pedras que vivem, nós oferecemos a Ele um sacrifício vivo. Sabe, nós como brasileiros, a gente não entende isso. O judeu sabe o que é isso, porque o judeu está acostumado a entender isso. Nós não. Qual o sacrifício que eu e você fizemos para aceitar Jesus? Nenhum, nem precisamos fazer sacrifício. Mas a cultura judaica, eles olham e eles falam assim: eu sei o que é isso, e eu vou garantir isso, e eu vou preservar isso. E nós, muitas vezes, cristãos, não queremos preservar nada que é de Cristo. Abrimos mão de valores. Alguma pessoa muito simples, mas só porque ela se manifesta como sendo intelectual, falando coisas bonitas, começa a convencer o crente sobre coisas absurdas. Como eu falei no domingo, sobre aborto, sobre legalização de drogas. Não, mas é importante, está vendo? Como que a pessoa fala? Não me interessa como que a pessoa fala, se ela é contra Deus. Nesse tempo de renovação da mente, nós vamos aprender isso. A mente dela é uma invasão, é invadida por demônios.
E aí os raciocínios dela são demoníacos. Eu preciso então ficar firme. Eu preciso entender que se eu quero Deus perto de mim, eu tenho que fazer a minha parte. Ter Deus na minha vida é a coisa mais fácil do mundo, é só aceitar o Senhor Jesus Cristo. Agora, esperar que Ele se manifeste em mim tem que ter custo, tem que ter entrega, tem que ter obediência, tem que ter amor por Ele, tem que ter obediência nos seus valores, nos seus princípios. Ah, mas eu amo Deus. Você ama. Eu quero te fazer uma pergunta: você ama o seu marido, você ama a tua esposa, você ama teu pai, você ama a tua mãe, você ama teu filho? Tá, mas se você só anda em desobediência, isso mostra o teu amor? A desobediência não mostra o amor. O que mostra o amor é o caminhar junto, é o trabalhar junto, é o obedecer, é estar compactuado com o outro. Deus tem uma aliança com a gente, e a nossa aliança com Ele. Então eu preciso entender isso, porque eu vou entrar num tempo de campanha, e campanha exige, não é assim, eu vou entrar no meio da campanha e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Não, eu estou entrando na campanha porque eu quero ser transformado, eu preciso de uma mente nova, eu preciso entender que essa questão de cristianismo não é o que os meus pais me ensinaram, não. Papai do céu está me olhando, não é papai do céu não é papai do céu, é Deus. Ele é o meu pai. E não é a forma como eu trato os meus pais que eu vou tratar Ele. Não é com os valores que a minha família me deu que eu vou me relacionar com Ele. Pelo contrário, é com os valores dEle que eu vou me relacionar com a minha família. Porque quando eu me relaciono com a minha família, com os valores de Deus, toda a minha casa vai ser abençoada. Porque se você levar Deus para dentro de você, você vai ser abençoado. Agora, isso tem custo? Lógico que tem custo. As coisas de Deus, a porta é estreita, irmão. Ninguém mais fala sobre isso. Já viu falar de porta estreita? Por quê? Porque você não prega mais porta estreita, você não prega mais sobre o inferno. Por que ninguém mais prega sobre? Senão as pessoas não vêm na igreja. E sabe o que está acontecendo? Tem um monte dentro da igreja que está indo para o inferno. Então nós precisamos entender qual que é a dimensão disso, qual que é o valor disso, porque a gente lê a Bíblia de maneira muito simples, né? Ah, Davi sacrificava a cada 6 passos, depois ele chegou diante de Milcal. Isso demorou 6 meses, esse sacrifício foi intenso, Davi não abriu mão. Você sair daqui num domingo, numa quinta-feira, e você falar para Deus: Senhor, eu vou fazer isso, estou determinado. No outro dia aparece uma proposta para você, você já muda todo o teu plano com relação a Deus. Já não ora naquele dia, já não lê a Bíblia, já muda o plano. Por isso que o coração do homem é chamado de coração, o nosso coração ele é enganoso. Se eu não me esforçar, meu coração vai me enganar. Se você não se esforçar, o teu coração vai te enganar. Acredite, ele vai nos enganar, vai nos levar para longe de Deus. Então eu preciso me esforçar. Preciso entender que essa dimensão de Deus na minha vida, ela necessita, eu preciso me esforçar, eu preciso de cobertura, eu preciso do sangue, eu preciso de Jesus sobre a minha vida. É cada 6 passos eu preciso do Senhor, cada 6 passos eu preciso do Senhor. Ou seja, a nossa vida tem que ser constantemente nesse sentido: eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Feche a sua Bíblia, por favor. Infelizmente, nós não nascemos dentro de uma cultura judaica. Infelizmente, nós temos uma tendência de ver as coisas de Deus de maneira muito, muito superficial. E aí, de repente, quando a gente escuta uma palavra, talvez como essa, que você olha e fala: nossa, olha o que ele fez. Isso devia ser a coisa mais simples e comum para nós. Porque quando Deus estabeleceu as suas leis,
Ele não estabeleceu leis para nos destruir, Ele estabeleceu leis para nos proteger. Por que Deus deu a lei no universo para que o mar não avance os limites que ele avança? Porque se Deus não tivesse colocado essas leis, o mar já teria avançado, nós não teríamos mais terra, nós já teríamos sido destruídos. Então todas as leis que Deus estabelece, tanto as do universo como também as espirituais, são para nos proteger. Ele sabe quem nós somos. Agora, se eu não me curvar diante disso, se eu ficar com essa minha cultura, né, de brasileiros, onde nós vemos a religião como, eu vou à igreja, eu não venho à igreja, eu venho no meu encontro com Deus, e aí me reúno com a igreja. Eu não estou indo na igreja porque eu vou ver os irmãos, eu estou indo na igreja porque eu vou ver Deus e vou me encontrar com os irmãos. Eu não vou na igreja porque eu preciso de um milagre, eu vou na igreja porque eu preciso de Deus, e Deus é que vai cuidar da minha vida naquilo que Ele sabe que é melhor para mim, fazendo inclusive milagres. Então o que eu faço não é um peso, mas acorda, hein, Edson, acorda, Edson, que se você não se esforçar, você se desvia, você é igualzinho a eles. É isso que eu sei que eu sou, igualzinho a todos vocês, e se eu não me esforçar, eu me desvio. Se eu não me esforçar, não tem mais devocional, se eu não me esforçar, não tem mais oração. Seja sincero, faça uma avaliação. Eu já vivi um tempo assim. Queremos que Deus mude a nossa família, então me fale, quantos minutos por semana você ora pela tua família? Quantos minutos? Aí você vai olhar e vai assim, Senhor, eu não gasto 5 minutos orando pela minha família, e você quer que Deus mude a sua família? Aquela religião de onde você veio, te mostrou um Deus assim, né? Que está lá no céu e você, não, mas eu não tenho mais aquele, o meu Deus agora é o Deus de Jesus Cristo, é o meu Salvador. Tá, mas você continua se relacionando com Ele da mesma maneira. Entende? Cada 6 passos é um sacrifício, ou seja, eu como homem não chego em lugar nenhum se não tiver o sangue de Jesus sobre mim, se eu não tiver esse relacionamento com Ele. Ou eu me esqueço disso e vou andando, e vou falando com Deus como se Ele fosse qualquer cara lá em cima, viu, Senhor, me ajuda. Eu só me lembro de falar com Ele quando a batata assa, né? Quando a coisa fica ruim, aí eu me lembro de falar com Deus. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser um cristão diferente, e isso só vai acontecer com você, meu irmão, se você se esforçar. Isso não vai acontecer naturalmente. O ano que vem eu vou estar melhor. Não vai estar melhor. Se o ano que vem, se você não se esforçar, você vai estar pior. Vai ser um crente religioso. Crente que não cresce no relacionamento com Deus vai se tornando religioso. Daqui a pouco ele morre, fica sentado aqui dentro da igreja morto. Daqui a pouco ele sai da igreja, dizendo que não precisa mais de igreja. Isso não é 1 nem 2, isso é a história da igreja. É assim. É assim. O homem, ele é enganoso. Leia lá 2 Timóteo. Paulo fala assim, 1 Timóteo fala assim, na minha defesa todos me abandonaram. Todos abandonaram Paulo. Por quê? Porque todo mundo estava do lado de Paulo. Não, nós estamos juntos. Mas na hora que ele ia ser condenado ali, todo mundo, não conheço, não sei quem é, não é meu amigo, então, abandonaram ele. Mas Paulo diz lá, mas o Senhor era comigo, e o Senhor me deu força para que eu não fechasse a minha boca, e eu preguei o Evangelho e a boca dos leões foram fechadas. Foi isso que ele fala, porque ele se determinou a caminhar com o Senhor. Mas outros abandonam, vão parando. Assim vai ser com você também, se você não se esforçar. Daqui 20 anos você não vai estar mais firme, seus filhos não serão do Senhor, e se os seus filhos não forem do Senhor, os seus netos nem saberão quem é Deus. Nós temos que nos esforçar, nós temos que entender que o nosso relacionamento com Deus é uma coisa séria. Eu preciso me dedicar às coisas de Deus, preciso me alimentar com as coisas de Deus, senão meus filhos vão
sofrer tudo isso. Daqui a pouco eu não tenho uma geração no Senhor. Eu não fiz essa pergunta para você, mas lembra lá, dos filhos de Gerson, 200 mil, dos filhos de Asaf, 200 pessoas, dos filhos de Asaf, você viu lá, 8, 9 pessoas com seus filhos, tá? Se fôssemos nós, quantos filhos nossos estariam ali? Ou quantos teriam se desviados? Faça essa pergunta para você. Se dependesse de você, dos teus filhos, dos teus pais estarem com Cristo, por causa da tua firmeza com Deus, quantos já teriam se desviado? Eu preciso ser firme. Eu preciso tomar decisões sérias para que eu possa amanhã falar assim: olha, daqueles adoradores que estão lá na Resgate, 7 ali são meus filhos, 20 são meus netos, 40 são meus bisnetos. É assim, é uma multiplicação. Mas o que está acontecendo com a igreja? Não estou falando da igreja da Resgate, não, estou falando da igreja no mundo. O que está acontecendo com a igreja no mundo? Os filhos estão sucumbindo, porque os pais já sucumbiram, não tiveram propósito, não sabem o que é isso. Cada 6 passos, entrega, 6 passos, entrega. Eu vou viver uma vida de entrega, eu vou viver uma vida de dependência de Deus, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, mas também sei, Senhor, que por causa do medo que tem pairado sobre os púlpitos, no Brasil e no mundo, a Tua palavra, Senhor, tem sido apresentada de maneira muito leviana, Senhor. E porque a Tua palavra não tem sido firme aqui em cima, os Teus filhos têm sofrido, a Tua igreja tem sofrido, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir pelo nosso ministério, especificamente por esse tempo de jejum que vamos começar, que o Senhor renove a nossa mente, porque Senhor, o Senhor nos deu uma palavra 25 anos atrás, que os nossos filhos não viveriam o que nós vivemos. Senhor, eu não aceito que o diabo venha roubar qualquer coisa da nossa geração. Pelo contrário, Senhor, toda a palavra que o Senhor nos entregou, ela prosperará, porque o Senhor é o nosso Deus. Então eu quero pedir nesta noite que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Eu quero pedir, por favor, para ficar em pé. Escute, somente os pais que estão aqui. Quem é pai? Fique em pé. Se você é pai ou se você é avô, fique em pé, por favor. Pai e mãe, né? Pai e mãe, fiquem em pé, por favor. Pai e mãe, fiquem em pé. Os filhos, quem não é pai, quem não é mãe, fica sentadinho ainda. Você não casou ainda? Senhor, eu quero pedir por essa geração de homens e mulheres que estão aqui. Senhor, o Senhor nos confiou filhos, para que nós pudéssemos levá-los ao conhecimento de quem Tu és. Não somente eles, mas até a nossa terceira geração. Senhor, eu quero abençoar esses homens e essas mulheres agora, para que eles possam andar, e a cada 6 passos, ó Deus, peço que o Senhor traga o entendimento do que isso significa para eles, mas que a cada momento da vida deles, eles possam andar e olhar que sem o Senhor nós não vamos chegar em nenhum lugar. Sem o Senhor, a manifestação do Pai em nós não vai acontecer. Sem a sujeição, sem o esforço, sem o vestir-se desse linho fino, desse manto sacerdotal que Cristo nos entregou, nós não vamos chegar em nenhum lugar. Senhor, quebranta o nosso coração, para que nós possamos fazer a Tua vontade aqui na terra, para que nós sejamos fortes. Peço uma unção de força sobre esses homens, sobre essas mulheres, sobre essas famílias que estão aqui. Senhor, diante de todas as lutas que eles atravessam, dá força para eles se manterem firmes nos propósitos da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ver a verdade do Senhor se cumprindo na nossa geração, uma família abençoada, filhos abençoados. Pai, abençoa a vida deles, para que eles possam abençoar seus filhos, não dando somente o que os filhos precisam,
como bens e dinheiro, mas principalmente, como diz em Deuteronômio, ensinando aos seus filhos a guardarem tudo o que o Senhor ensinou nessa palavra, guardando as verdades da tua palavra, caminhando junto, escrevendo dentro das casas, nas portas, nos umbrais, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Abençoa a vida deles, ó Deus. Ó Deus, o diabo tenta nos desviar, o diabo tenta mexer na nossa cabeça, tirando de nós os nossos propósitos. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor abençoe esses homens e essas mulheres que estão aqui agora, Senhor, e prepara a nossa mente para essa renovação, para tirar o que está errado de dentro de nós. Ensina-nos os teus valores, Senhor. Agora pode continuar em pé, eu quero pedir para aqueles que são filhos, que não são casados, fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Todos que não ficaram em pé, fiquem agora em pé. Senhor, eu quero pedir por esses homens, por essas mulheres, por esses jovens que ainda não são pais, mas que um dia serão, em nome de Jesus, terão suas famílias. Senhor, que o que eles estão aprendendo possa ser algo tão forte na vida deles, que a decisão pelo casamento, a decisão pela constituição de uma família, passe pela tua vontade, Senhor. Que o Senhor dê a eles pessoas santas, não pessoas perfeitas, mas pessoas santas, pessoas tementes a Deus, que amem a vida, que amem o Senhor acima de tudo, para abençoar a vida deles. Senhor, que esta geração de jovens, homens e mulheres que ficarem em pé agora, que o Senhor os abençoe com graça, com a tua misericórdia, para que seus pés não vacilem, para que eles não caminhem segundo os conceitos deste mundo, mas pelo contrário, que eles olhem para o Senhor e possam dizer como Davi: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Enche o coração desses jovens com esta força, Senhor, porque o Senhor disse na Tua palavra que eles são fortes para marcar a próxima geração, Senhor, fortes para terem filhos fortes. Então eu peço que o Senhor os abençoe para constituírem famílias fortes, famílias abençoadas, famílias libertas. Abençoa as nossas princesas, Senhor, abençoa os príncipes dessa igreja, para que eles sejam abençoados em todo e qualquer relacionamento que eles venham a ter no futuro, e que esses relacionamentos tenham o Senhor como a pessoa mais importante da vida deles. Pai, muito obrigado por esta noite. Peço que o Senhor nos abençoe agora na volta para a nossa casa, e que o Senhor nos guarde, e que nós possamos Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Obrigado por a palavra desta noite, Senhor, e abençoa-nos no início do jejum no domingo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Igreja, eu Te abençoo no nome daquele que está sentado no trono. Te abençoo para que o dia de amanhã seja um dia de muita graça, muita alegria, e que você possa ter experiências lindas com o Senhor, por andar na sua presença e adorá-lo com a sua vida. E a Ele, a Jesus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Nós vamos orar com quem precisa, amém? Eu terminei assim para que você possa ir embora se você precisar por causa do horário, mas eu queria chamar os pastores, os nossos líderes aqui para frente. Se você precisa de oração, eu queria que orasse por mim, eu preciso dessa determinação, vem para frente que nós vamos orar por você, amém? Vai na paz, até domingo começaremos a nossa campanha. Sábado tem rede de jovens, rede de adolescentes, rede de juniores. Traga seus amigos. E os nossos líderes venham orar aqui na frente, por favor, com quem precisa.